Glória a Deus. Quero que os irmãos abram as Escrituras no Evangelho de João, capítulo 3. Essa noite eu quero dar continuidade à ministração da semana passada, ainda falando acerca do novo nascimento. E, como no princípio dessa reunião, eu quero ler apenas o versículo, ou melhor, vamos ler o capítulo 3 do Evangelho de João. Aí eu quero ler o versículo 5, e então o versículo 9, até o ponto de interrogação. Apenas 2 versículos. Eu quero ler o versículo 5, em seguida o versículo 9. Ao lermos o versículo 9, vamos ler até o ponto de interrogação. Diz assim o texto, capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Queridos, como os irmãos já sabem, na semana passada nós começamos a falar acerca do novo nascimento. Falamos acerca do ver o reino de Deus e do entrar no reino de Deus. Quando Cristo, a despeito de tudo aquilo que Nicodemos tinha e daquilo que ele possuía, daquilo que ele era, porque Nicodemos era um grande mestre em Israel, nos termos dos dias atuais, poderíamos dizer que ele era um homem de uma envergadura teológica muito grande, de uma influência no meio do povo de Deus muito grande. Era um homem douto na verdade de Deus, segundo compreendia o judaísmo. Ou seja, Nicodemos era um grande mestre nas Escrituras. Ele era um servo de Deus. Ocorre que Cristo, quando ele veio trazer-nos o Evangelho, ou nos ensinar o Evangelho, ele fala que, a despeito daquilo que o homem é, a despeito daquilo que o homem ele seja por nascimento, adquira por qualquer meio que seja, este homem ele precisa entrar no reino de Deus, e não há outra maneira de adentrar o reino de Deus senão por meio do novo nascimento. Jesus disse: olha, se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus, como diz o versículo 3, e no versículo 5, não pode entrar no reino de Deus. Agora, antes de nós continuarmos aqui, cabe aqui novamente uma advertência acerca do reino de Deus quanto à entrada neste reino. Eu digo isso porque as correntes teológicas, na sua maioria, elas acreditam que o reino de Deus é próprio de um tempo em específico e que ele virá de algum lugar para se impor sobre a terra, como se porventura aqui ele não estivesse. E eles entendem então que somente um grupo minúsculo de pessoas, aqueles a quem eles chamam de igreja, eu digo aqui eles chamam, porque embora a Escritura chame a todos os chamados e eleitos de Deus de igreja, mas o fato é que a igreja, de maneira prática, nós não temos como ter a certeza de que todos, de fato, são igreja, efetivamente. Mas, por todos os efeitos, eles acreditam, então, que eles aguardam pelo reino de Deus, a chegada do reino de Deus, como se ele viesse de algum lugar. E eles partem de textos da Bíblia Sagrada. Olha, a própria Escritura mesmo, que vai começar, se os irmãos virem lá no início dos Evangelhos, João Batista dizendo: o reino está próximo. Se ele está próximo, é porque ele está chegando, né? Depois Jesus vai dizer, em outros momentos, também, quando ele diz para aquele escriba: olha, você não está longe do reino de Deus. Em outro lugar, ele disse que publicanos e meretrizes precederiam os religiosos judeus no reino de Deus. Então, geralmente, a nossa ideia é de que o reino de Deus não está presente, que ele vai chegar ainda. E como nós falamos na semana passada, os irmãos se lembram disso, eu acredito, o reino de Deus o que é?
Muito simples, o reino de Deus é o governo de Deus, é a autoridade de Deus, é todo o espaço onde, porventura, Deus exerça governo, domínio e autoridade. E se eu perguntar para os irmãos se há algum lugar em todo o universo em que não haja este governo divino, certamente qualquer um dirá, não, Deus, porque Ele é o rei, Ele é soberano, afinal Ele é o único, então não há lugar em nenhum espaço de todo o universo em que não haja o governo de Deus. Deus, Ele não governa sentado no trono. Aqui é um aspecto interessante, porque como a Bíblia sempre usa de linguagens antropomórficas, ou seja, uma linguagem de formas humanas, a Bíblia vai falar de Deus, fala dos cabelos. Tem texto que diz que os cabelos de Deus são brancos como a neve. Aí você fica imaginando Deus com os cabelos brancos como a neve. Por isso que muitos pensam que Ele é um velhinho. Em outro lugar diz que os olhos de Cristo, digamos, são como tochas de fogo. Eu fico imaginando duas tochas de fogo. Eu teria medo desse Jesus, você não teria? Mas o fato é que a Bíblia usa de uma linguagem metafórica para se referir a atributos de Deus, a características que lhes são próprias, como, por exemplo, se os cabelos brancos poderia significar a eternidade, as tochas de fogo nos olhos é aquele olhar que ele penetra ou perscruta tudo, e ele sonda e nada lhe é oculto aos seus olhos. Então, muitos estão pensando num trono de ouro, né? Logo a gente pensa de ouro, porque para nós o ouro é uma coisa muito importante. E Deus sentado num trono, governando. A gente não pensa assim, geralmente, ou não? Não costuma pensar? Entretanto, o fato é que Deus, Ele não pode ser contido em todo o universo por Ele criado, Ele não pode ser contido, porque Deus é infinito. Deus, se eu disser que Deus é grande, eu estaria usando aqui um termo equivocado, ou pelo menos um termo que não é suficiente para dizer o que Deus é. Então a palavra onipresença, que quer dizer que Deus está em todos os lugares, já nos dá uma ideia de que Deus, Ele não pode estabelecer o seu reino em termos meramente geográficos, ou como que sentasse num trono, que tivesse uma coroa. Tem até um texto de Isaías que, para poder nos dar uma ideia da grandeza de Deus, como que Deus dissesse assim, olha, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificaria o homem? Então, esse texto está nos levando a dizer que Deus não pode ser mensurado, não pode ser medido, que Deus é simplesmente eterno e que Ele enche todas as coisas, e quando todos os mundos encontram o seu fim, encontram o seu limite, Deus continua a ser sempre e eternamente. Então, o reino de Deus é nada mais do que a própria presença da vida de Deus em todas as coisas criadas, e é essa vida que está agindo e que está governando a todas as coisas. Por isso a Bíblia diz que todo o universo ele é sustentado pela palavra de Deus. Ou seja, é o próprio Deus que a tudo coordena, que a tudo administra, que a tudo ordena, que a tudo alimenta, que a tudo embeleza. Não fossem os homens na terra caídos e os anjos caídos, o universo estaria na mais perfeita ordem. Nós vamos observar que tudo que está em desordem no universo é fruto da ação do homem em razão do seu pecado. Então é preciso que este homem que um dia saiu da presença de Deus, esse homem que caiu, este homem que se rebelou, é preciso que esse homem seja reconciliado com Deus. Então, para que as coisas fiquem simples e fiquem mais fáceis de serem entendidas, é só você pensar na parábola do filho pródigo. Eu falei para os irmãos que eu ia pontuar 3 elementos dentro dessa parábola. Eu ia falar acerca do pai, acerca do filho chamado pródigo e do filho mais velho que ficou em casa. Então, vamos pensar, quando aquele filho mais jovem,
ele se rebela contra a autoridade do pai, e ele sai da casa do pai e vai para terras distantes. Pense comigo, essa casa do pai, da parábola, ela também está lá em João capítulo 14, quando Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. A casa do pai é uma figura que se usa para falar da unidade, da harmonia entre Deus e as suas criaturas, entre Deus e os seus filhos. O que foi a queda do homem, senão o homem se revoltar contra o pai, se rebelar contra o pai e desejar viver separado do pai, ter uma vida independente do pai, e agora ele vai para terras distantes. Terras distantes, lá na parábola, quer dizer a condição do homem longe de Deus. E o fato é que os homens todos, portanto, precisam, em algum momento da sua vida, voltar à casa do Pai, se reconciliar com o Pai, voltar a desfrutar das riquezas da casa do Pai. E estar na casa do Pai implica necessariamente você estar sob o governo de Deus, no reino de Deus. Somente os homens se rebelam contra Deus, e somente os homens, nas suas consciências e nos seus corações, é que estão fora do reino de Deus e não podem ver o reino de Deus. O reino de Deus está intimamente ligado com o governo de Deus, enquanto que a queda do homem está intimamente ligada a um homem que, não geograficamente falando, mas na consciência e no coração, não está vivendo sob este governo de Deus, está vivendo sob o governo do seu próprio ego, da sua própria carne, seguindo as suas próprias paixões. Então, a primeira coisa é que este homem precisa ver o reino de Deus. Capítulo 3, versículo 3 do Evangelho de João: a isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver. Então, primeiramente você tem que se atentar para a existência, para a realidade do reino de Deus. Jesus uma vez falou para os escribas e fariseus, respondendo à pergunta deles, que perguntaram: quando virá o reino de Deus? Jesus disse: olha, o reino de Deus não vem com visível aparência, e nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Só que o homem não consegue enxergar este reino de Deus dentro dele. O homem não enxerga esse reino. Ele não reconhece esse reino. Não é sem razão que conta a parábola, lá em Mateus capítulo 13, acerca de um tesouro escondido. O que é o tesouro escondido? O próprio Cristo diz: ora, o reino de Deus é comparado a um tesouro escondido. Em algum momento nós precisamos encontrar esse tesouro, nos deparar que a nossa existência, ela só é possível porque a vida de Deus, que é o próprio Deus, enquanto essência e substância, é que me faz viver, é que me faz existir, é que me faz respirar. Eu preciso entender que eu não tenho como mover um dedo se não for a vida de Deus dentro de mim. E foi exatamente essa falta de entendimento, essa ilusão, que fez o filho pródigo pensar que ele poderia ter vida fora da casa do pai. Por isso que o fim do filho pródigo, até a metade da parábola, o fim desse caminho de ilusão, foi estar numa terra distante, cuidando de porcos em profunda miséria e em profunda fome. Agora, eu pergunto para os irmãos algo. O que levou este filho da parábola a sair de casa? Será que esse filho, ele tinha um conceito correto acerca do pai? Será que ele conhecia o amor do pai? Será que quando o seu pai eventualmente o disciplinava, será que ele tinha compreensão clara de que Deus, o Pai, assim fazia,
por o amar? Ou será que a sua saída de casa, que representa a queda do homem, não se deu exatamente porque o filho, na medida em que ele foi desenvolvendo a sua própria consciência, ele foi formando uma ideia equivocada acerca do pai? Não sei quantos aqui na adolescência já passaram por problemas de ordem familiar. Há muitos filhos que, eventualmente, eles criam uma imagem acerca do seu próprio pai. E aí ele vai ali se programando devagarzinho, né? Pensando, meu pai, ele não gosta de mim. Porque o meu pai, ele trata melhor o fulano do que a mim. Porque meu pai agora quer me impor obrigações, eu tenho agora que trabalhar em função do meu pai ou da minha mãe. Porque meu pai me impõe a responsabilidade do estudo, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro, e tenho tal. Aí ele vai criando ali, aos poucos, lentamente, uma imagem errada acerca do pai, até que aquela ideia, em algum momento, aquela ideia fixa, ela é consumada. E aquele filho pródigo, portanto, antes de sair de casa, antes de ser pródigo, portanto, ele chega a uma conclusão acerca do pai. Meu pai, ele não é digno do meu amor, da minha dedicação, do meu serviço, e por isso eu não quero viver com ele, a serviço dele, não quero viver para ele, porque aqui tudo é a casa do pai, aqui tudo é o pai. Eu quero ter a minha própria vida. Então, certamente o que fez aquele jovem sair de casa foi o fato de ele não conhecer o caráter do pai, a natureza do pai. Foi preciso, foi necessário que ele chegasse ao fundo do poço, da miséria, da dor, da angústia, da perdição, da sua incapacidade, insuficiência, da sua fraqueza, do seu desespero, para ele se lembrar da casa do pai. Diz a Bíblia que caindo em si, essa expressão, caindo em si, significa exatamente que num dado momento ele se lembra do pai e ele começa agora a fazer uma releitura acerca do pai. E ele fala, puxa vida, olha uma coisa interessante que eu não tinha percebido antes. Na casa do meu pai não somente tem pão com fartura, mas na casa do meu pai até os empregados comem pão. Ele começa a perceber a natureza do pai, os atributos do pai, que outrora ele não podia perceber. Aí ele começa a perceber que a casa do pai é o melhor lugar, que o pai de fato é bom, que o pai o ama. E é exatamente essa compreensão acerca do pai, essa correção feita na mente e no coração acerca do pai, é que o motiva a voltar. E agora ele vai retornando para a casa do pai. E aí ele compreende amplamente, e de fato e de verdade, a natureza do pai, quando ele chega sem o dinheiro que ele levou, porque ele dissipou tudo, e ele chega fedido, cabelos desgrenhados, a barba daquele jeito que você deve imaginar, roupas rasgadas, ele deve chegar muito desfigurado, muito magro, olheira, quase que irreconhecível, mas o pai conhece o filho, mesmo em tais condições. Quando o pai vai ao seu encontro, eu quero que você entenda isso, não é mera retórica, eu quero que você dê atenção a esses passos. Não estou jamais querendo construir um caminho para você ficar emocionado com a história. É para você entender, porque nós vamos responder a pergunta de Nicodemos: como pode suceder isso? Como pode o homem nascer de novo? E Jesus vai responder, e para tanto você precisa entender o que eu estou dizendo. Então, quando o pai vai, o filho está chegando. Diz a Bíblia que ele vinha ainda longe, quando o pai,
que estava ali, talvez na porta. Todo dia ele olhava para aquele caminho, e aí o pai viu o filho de longe, o filho de longe viu ao pai, e agora você imagine só, o filho que vinha ensaiando, né? O que diria para o pai: pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, receba-me pelo menos como um de teus empregados. Ele ensaiando o que eu vou dizer para o pai. Agora o filho simplesmente vê o pai correndo, mas não é correndo para dentro de casa, fechando a porta, não. É correndo ao encontro do filho. Puxa vida. Aí ele falou assim: eu pensei que meu pai ia pelo menos me dar uma pisa, é o mais certo, o mais justo, é o mais coerente, que se dê uma boa pisa e depois um bom sermão, para que, tudo bem, eu vou aceitar você. Afinal, o pai aceita o filho. Na verdade, o pai tem que aceitar o filho, né? Tem que aceitar. Mas antes ele vai ter que ouvir e tal, mas não. Puxa, parece que não tinha acontecido nada. Pelo contrário, parecia que era o aniversário do filho. Parecia que era algo muito importante, que o filho tinha feito um ato muito heróico, porque o pai, de repente, corre e abraça o filho e beija. Quem viu isso, o que está acontecendo? Por que esse pai beija tanto e abraça esse filho? Qual foi o ato heróico que ele praticou? E alguém diria: não, é porque ele um dia saiu de casa e ele pegou a parte da herança antes mesmo de o pai morrer. E ele gastou tudo com prostitutas, dissipou todos os bens, desonrou o nome da família. E alguém diria: mas é por isso que o pai beija e abraça? E o pai poderia responder: não, não é porque ele fez isso, mas é porque este meu filho estava morto e reviveu. O retorno do filho para a casa do pai é um reviver, é um renascer, portanto, é um novo nascimento. E agora o pai ordena que coloque sandália nos pés, a melhor roupa, um anel no dedo, manda contratar uma banda para tocar, matar um cevado, e vamos cantar, e vamos comer churrasco, e vamos beber, e vamos dançar, e vamos nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Em nenhum momento do texto você vê o pai trazendo o passado de volta. É o filho que voltou. O que importa para o pai é um coração de um filho que agora retornou porque reconhece o pai. Agora, temos aqui 2 pontos. O filho que não conhecia o pai, por isso saiu. O filho que agora ele compreende o pai. E ele retornou. Ele agora conhece o amor do pai. Agora ele conhece o caráter do pai. Esse filho agora nunca mais será o mesmo. A sua vida agora é outra. Falar que ele reviveu e trazer para João 3 e colocar como um novo nascimento é porque aquele que conhece o caráter do pai, o amor do pai, aquele que sabe exatamente quem é Deus, a sua vida nunca mais é a mesma. O seu coração muda, sua consciência muda. O problema é que em meio à festa surge o terceiro ponto de que eu falei para os irmãos que falaria semana passada. É o terceiro filho. Queridos, quando aquele filho de longe ouve os sons da música, as vozes, o tumulto de pessoas, e ele pergunta: o que está acontecendo aí? E alguém diz: não, você está tendo a maior festa, uma festa de arromba. Pensa numa festa. Mas por que festa? Não tem nada está acontecendo de importante. Não existe nenhuma razão para meu pai do nada fazer uma festa. Falou: não, ele fez a festa porque o seu irmão retornou para casa. E aí começa
o segundo problema da parábola, que não é diferente do primeiro. Um filho que também não conhecia o pai. Nunca saíra de casa, tudo bem. Só que o fato de ele estar dentro de casa, da casa do pai, não significa que ele conhecia a natureza do pai. Ora, o que o filho disse ao pai? Eu não entendo, senhor. Eu estou aqui contigo trabalhando toda a minha vida, me dedicando. Estou chegando agora, inclusive, do campo. Estava arando o campo. Aí eu chego e encontro uma palhaçada dessa, fazendo uma festa para esse teu filho, que dissipou teus bens, que desonrou o nome da família. Eu pergunto, este filho conhecia o pai? O pai disse, filho, você está aqui em casa todos os dias. Eu estou aqui ao seu lado todos os dias. A mesa está farta aqui para você todos os dias. E tem mais, e tudo que eu tenho é teu. Você está perguntando que eu nunca te dei um boi, um bezerro, mas como é que eu poderia te dar se é teu? Pode comer. Só que esse filho tinha uma relação com o pai de empregado e patrão. E ele, portanto, não conhecia o pai enquanto pai. É assim que nós vemos, muitas vezes, a Deus. O fato é que, tanto o filho que saiu, quanto o filho que ficou, eles tinham o mesmo tipo de problema. Uma visão e um conceito defeituoso acerca do pai. E, portanto, nenhum dos dois vivia, ou pelo menos estavam mortos. Na sua consciência, no seu coração, eles não conseguiam ver o reino de Deus. E se não consegue ver, consequentemente, também não consegue entrar no reino, não no sentido de entrar para dentro de um lugar, mas de se ver, se sentir e de se perceber como alguém que integra esse reino de Deus. É por isso que Jesus Cristo, aqui em João capítulo 3, quando ele falou, olha, Nicodemos, é preciso que você veja o reino de Deus, e é preciso que você adentre o reino de Deus. Isso para Nicodemos foi uma questão muito enigmática, porque ele não entendia. Como pode um homem, sendo velho, voltar para dentro do ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus disse, não, Nicodemos, não estou falando de você nascer de novo como que nascer uma outra vez dos seus pais. Eu me refiro a você nascer do alto, nascer do céu. É você se despertar para a verdade de que você não é simplesmente um homem criado do nada. Não, o fôlego, o sopro do Todo-Poderoso está dentro de você. E você, ao enxergar essa realidade, você poderá viver essa realidade. E Nicodemos, continuando sem entender, ele pergunta, mas como pode ser isso? E aqui eu quero perguntar para vocês, se eu perguntar quantos aqui nasceram de novo, eu acredito que a maioria há de levantar a mão. Né? Você nasceu de novo, Rosirene? Diga amém. Nasceu. Ela disse que nasceu. Vocês acreditam? Glória a Deus. Roger, você nasceu de novo. O Roger nasceu de novo. Agora mesmo, um pouco antes da reunião, durante o ensaio, o irmão Alan, o que toca o contrabaixo, me falava acerca da regeneração, né? Regeneração, tal. E esse é um tema que todos os cristãos, de um modo ou de outro, falam. Nascer de novo, novo nascimento, regeneração, que mais? Filiação, adoção de filhos. Então, sempre falando esses nomes que parecem implicar
Isso, eu me refiro ao nascimento, né? Tanto é que as pessoas falam assim, olha, eu nasci de novo, aí tem uma data. Quando eu me converti, aí começa a pensar num processo de que você nasceu de novo. Mas se eu te perguntar pela segunda vez, a vocês todos, você nasceu de novo, qual que será a sua resposta? Sim. Mas e se eu perguntar pela terceira vez? Vocês nasceram de novo? Ora, o que é o novo nascimento? Temos que perguntar. E, sobretudo, buscar a resposta para a pergunta de Nicodemos. Como pode um homem nascer de novo? Como foi que você nasceu de novo? Eu ouvi o Evangelho, eu criei no Evangelho, portanto, me batizei e tal. Não é assim que acontece? Mas isso é nascer de novo? Eu quero dizer para os irmãos em primeira mão que o novo nascimento, ele não acontece num único momento, num ato estanque da nossa experiência. O novo nascimento é uma experiência que deve ser vivida e experimentada até que ela chegue à consumação. E, portanto, eu quero dizer para os irmãos que nós estamos dentro de um processo de novo nascimento. Agora, ocorre que esse novo nascimento vai ser apresentado pela Escritura como sendo uma obra consumada. Isso porque as Escrituras elas nos colocam as verdades em termos de sistemas teológicos, para você compreender, senão você não compreenderia. Pastor, mas como é que você pode dizer que o novo nascimento ocorre aos poucos? Ocorre paulatinamente. Ora, simples, nascer de novo implica necessariamente que você agora é uma nova pessoa. E essa pessoa nova a qual você é uma pessoa do céu. Sim ou não? É uma pessoa celestial, que a natureza é celestial e, portanto, o seu viver será celestial. Alguém já chegou nesse ponto? Os irmãos não acham que é um tanto contraditório nós afirmarmos que nascemos de novo, mas vivemos como velhos? Ou não? Porque você deixou de beber, vestiu um paletó, comprou uma Bíblia e agora você acha que você é outra pessoa? Quer dizer que muda-se a pessoa quando se muda as roupas, a comida, o corte do cabelo? O que Deus promete acerca do novo nascimento é um novo espírito e um novo coração. Agora a pergunta é: como sucede isso? E a resposta de Cristo foi assim: Nicodemos, olha, você se lembra que Moisés lá no deserto, ele suspendeu uma serpente de bronze, porque havia serpentes no deserto, estavam picando as pessoas e as pessoas morrendo. E Moisés orou a Deus: Senhor, o que eu faço? O povo está morrendo, picado por serpentes abrasadoras. Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque numa haste bem alto, lá em cima, e quando alguém reclamar para você que foi picado por uma cobra, por uma serpente, você diga: olha, vá diante daquela serpente de bronze e mire bem os teus olhos e contemple. O termo lá em Números capítulo 21 é que a serpente precisava ser contemplada. E essa pessoa ficaria curada daquele veneno. E isso também são metáforas. Existe um veneno dentro de nós, mas não é um veneno literal. Eu quero dizer que em nós foi formada uma consciência que é caída e que está constantemente nos levando a viver como caídos, e o nosso coração está contaminado por sentimentos caídos. Então há um veneno que biblicamente se chama pecado, e todo pecado leva à morte. E, portanto, Jesus disse
Do mesmo jeito que Moisés ergueu a serpente de bronze, o Filho do Homem será também erguido numa cruz. E acontecerá que todo aquele que contemplar o Cristo crucificado, todo aquele que nele crer, este terá a vida eterna. Esta é a resposta de Cristo para Nicodemos. Só se pode nascer de novo contemplando o Cristo crucificado. Você diz, muito bem, pastor, eu sei, está aí. Eu quero saber como eu faço para que eu venha nascer de novo. Eu quero experimentar uma nova vida. E, para tanto, eu separei aqui 3 textos. E vou apresentar primeiramente 2 mais importantes. Primeiro é esse que está aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. E eu quero comparar então esse texto com o capítulo 3, versículo 14 de João. Em 3,14, Jesus fala do Cristo crucificado, aquele que está pendurado na cruz. E em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo, ao se referir à morte de Cristo, ele fala palavras que, de fato, nos revelam muito acerca desse assunto. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Quando eu comparo esse texto com o de João, da serpente de bronze, eu tenho aqui 2 quadros muito nitidamente diante dos meus olhos. Quem estava ali na cruz, diante dos olhos de toda aquela multidão? Era um homem. Poderia ser chamado de um nazareno, porque ele foi criado em Nazaré. Poderiam chamá-lo de o Galileu, porque o seu ministério ocorreu basicamente na Galileia. Poderiam chamar de o filho do carpinteiro. O fato é que todos primeiramente viam um homem. Mas não era um homem qualquer, porque agora vários conceitos sobre este homem lhe eram imputados. Agora via um homem que estava à margem da lei, um marginalizado, porque ele estava sofrendo uma condenação de crucificação e, portanto, a condenação de um maldito. Ele estava sendo crucificado entre 2 malfeitores. E se formos buscar os textos bíblicos, proféticos, que falam deste momento, é dito, por exemplo, em Isaías, que ele estava totalmente desfigurado, sem aparência, sem formosura. Se você buscar o texto de Salmo 22, vai dizer que ele estava tão ensanguentado, o sangue lhe cobria tanto o seu corpo, que ele e o seu aspecto era como o de um verme vermelho. Todos contemplavam ali um homem sofrido, totalmente humilhado, nu. Mas, de repente, o apóstolo Paulo diz: se aquelas pessoas tivessem, de fato, uma sabedoria divina e não humana, jamais eles teriam crucificado quem? O Senhor da glória. Ora, por que Paulo não disse jamais teriam crucificado a Jesus? Mas por que ele diz o Senhor da glória? Ora, porque em realidade, naquele corpo que sofria a crucificação, estava ali o Senhor da glória. E Paulo vai dizer em 2 Coríntios que Deus, o Pai, estava em Cristo
reconciliando consigo o mundo. Portanto, quando eu olho para a cruz, eu vejo um homem e eu vejo Deus. E quando Jesus diz para Nicodemos que o meio do novo nascimento, ou a única maneira é contemplar a esse Deus glorioso, a esse Senhor da glória, encarnado, pendurado na cruz, como estava erguida a serpente de bronze. Ou seja, não é simplesmente você conhecer o Cristo encarnado, não é simplesmente conhecer o Deus eterno, mas é o exato momento, olha o símbolo da cruz, sobre um monte, uma cruz erguida, e lá está Deus eterno, lá está o Pai. Eu sei que vão me chamar de modalista quando ouvir essa mensagem, mas eu estou me referindo quando Paulo diz que Deus, o Pai, estava em Cristo, naquele momento, reconciliando consigo o mundo. Então ali nós temos o eterno, o Criador de todas as coisas, aquele que é todo poderoso, dono de todas as coisas, que criou os bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de estrelas, de sóis, de mundos. Aquele que, de acordo com a minha natureza, ainda não nascida de novo, eu sendo Ele, esse poderoso Deus, nenhum de vocês estariam vivos. Teria matado um por um. E eu ia escolher um método bem, sabe? Um método bastante cruel, para que vocês saibam e paguem pelo erro de vocês todos. Na verdade, eu já teria me matado a mim mesmo. Mas como eu era Deus, eu não seria isso. Mas imagine esse Deus eterno. Quem é esse Deus para você? Talvez o seu grande problema, por não experimentar o novo nascimento, seja exatamente porque você não o conhece. Porque talvez a sua visão, a sua imagem, o seu conceito desse Deus esteja totalmente equivocado. Eu pergunto, é concebível para alguém em sã consciência a ideia de que o eterno Criador, todo-poderoso, todo-suficiente, soberano, Rei dos reis, se submetesse a toda aquela humilhação de criaturas caídas, homens caídos, julgaram a Deus. Julgaram. Passaram uma noite inteira, entenda o sentido que eu estou colocando, levando Deus de um lado para o outro. Vamos levar agora. Eles não sabiam que ali era o Senhor da glória. Mas o fato é que o Senhor da glória estava se submetendo a tudo aquilo em silêncio. Você concebe esse Deus deste modo? Ou o seu Deus é um trovão? Ou o seu Deus braveja, como você, quando você se depara com uma circunstância que foge dos padrões da sua doutrina, do seu pensamento, da sua educação, do seu entendimento acerca de algum ponto da Escritura. Por que as igrejas evangélicas pregam tanto juízo? Ah, pastor, porque a Bíblia está cheia de juízo. Vamos dizer assim. Mas a própria Escritura diz que eu só posso conhecer o Pai como? Olhando na face de Moisés. Sim? Não. Só podemos conhecer a Deus, o Pai, olhando na face de Cristo. Não tem outro meio. Então eu pergunto, imagine o povo ali, os judeus, os principais, levou a casa de Caifás para ser julgado. Aí Anás olhou, em cada casa onde ele chegava naquela noite, eles batiam nele,
Mas a Bíblia que pegou um pedaço de pau e tacou na cabeça dele. Uma coisa totalmente banal e tola. Mas o fato é que, como pode esse Deus eterno se submeter a isso? Você se submeteria? Aí veio um outro e cuspiu na face dele. Outro vendou os olhos dele e falou ao ouvido: és profeta? Então agora você vai tentar adivinhar quem foi esse que te deu a cusparada. Puxou lá de dentro o cuspe, lá dos pulmões, e veio verde, meio marrom, com as listras vermelhas. Foi bem no olho e escorregou. Aí veio o zombeteiro, profetiza quem foi que fez isso. E Deus não abrir a sua boca e como um cordeiro mudo permanecer ali sem dizer palavra. E não foi somente isso. O seu coração não manifestava nenhum sentimento de mágoa, nenhum sentimento de rancor, nenhum sentimento de ira, nenhuma vontade, como que dizendo assim: tudo bem, agora vocês vão fazer isso porque a minha primeira vinda exige assim, mas na minha segunda vinda vocês vão ver. Não teve isso. Depois de levarem a casa de Anás, Caifás, levaram a Herodes, por fim levaram a Pilatos, e toda aquela corja de homens maus, perversos, fedorentos, julgaram e condenaram o Senhor da glória. Então, uma vez erguido, imagine você, uma vez erguido, você precisa olhar para Ele. Ter Cristo aí sempre diante dos seus olhos, contemplando, para que você veja todo o amor que Ele tem, para que você veja toda a compaixão que Ele tem, para que você veja toda a misericórdia que Ele tem, para que você veja o quanto Ele é compassivo, o quanto Ele é bom. Porque quando você contempla, aí você contemplando, você diz: este é o Senhor da glória. E ao mesmo tempo você vê, olha como o Senhor da glória se entrega e se permite sofrer tudo isso, e sem nenhuma retaliação, nem vingança, Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. No momento que você começar a conhecer o Pai, na pessoa do Filho, erguido na cruz do Calvário, não que nos outros momentos não fosse diferente, em toda a vida, a existência humana de Cristo sobre a terra, sempre foi do mesmo modo, nunca mudou. A questão é que este momento histórico da cruz é o momento áureo de todo o sofrimento, em que você pode sim conhecer a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e todos nós, com o rosto desvendado. Então nós temos aqui, vamos voltar um pouquinho. O primeiro ponto eu sei, eu preciso contemplar o Senhor da glória na carne, em profunda humilhação e sofrimento, para que eu possa saber quem é o meu Pai. Para que eu abandone todas as figuras e imagens que eu tinha acerca de Deus. Então eu tenho que, mas não é um olhar, não é um relapso, não é um olhar distraído, não, é fixar.
O que significa que a partir de hoje, se você quer, como Nicodemos, experimentar este novo nascimento, você terá que ter a Cristo, o Senhor da glória, erguido na cruz, diante dos seus olhos, diariamente. Como diz Paulo, orai sem cessar. Orar sem cessar não é ficar fazendo rezas e orações longas. Não, é você estar com a sua mente, seu coração completamente voltado para Deus. E você então contemplando. Mas existe um problema que nos impede de contemplar o Senhor da glória crucificado. E este é o maior problema. E é o problema que eu tenho tentado resolver durante aí esse último ano, desde a dracma perdida para cá. Não tem um dia em que alguém não me faça a mesma pergunta. Só vai mudar o versículo, mas a pergunta é a mesma. Hoje mesmo me fizeram a mesma pergunta. Existe uma coisa que nos impede de nascer de novo. Aí existem muitas coisas, mas tem uma. E você que é crente em Jesus Cristo, você que é um servo de Deus, e você que tudo que você mais quer experimentar essa nova vida, tem algo que te impede de você experimentar. Poderia dizer, tem algo que te impede de nascer de novo. Ora, porque nascer de novo exige que você contemple. Mas tem algo que impede que você contemple. Paulo diz, e todos nós, 2 Coríntios 3,18, com o rosto desvendado. Portanto, a venda que cobre os seus olhos te impede de contemplar. Não é possível você contemplar o Senhor da glória crucificado, que revela o caráter do Pai, se você estiver com os olhos vendados. Pastor, mas eu não estou com os olhos vendados. Que venda é essa de que você está falando? Aí você tem que voltar um pouquinho antes, porque se Paulo diz isso em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, você tem que voltar ao 17, ao 16, e ao 15, e ao 14, e ele vai te falar que venda é essa que está cobrindo os teus olhos e que te impede de contemplar a Cristo e, consequentemente, de nascer de novo. Pastor, eu quero saber que venda é esta nos meus olhos que me impede. Porque, de fato, pastor, você tem uma certa razão. Eu tenho lutado contra isso, lutado contra aquilo outro. Eu tenho me esforçado, tenho feito jejuns, tenho orado, mas eu não consigo. Quando eu me vejo, eu já estou na velha natureza há muito tempo. Só uma perguntinha aqui. Eu sei, essa igreja é boa porque os irmãos já estão bem mais doutrinados, já estão mais entendidos no assunto. Mas, só para a gente poder pensar, nas nossas 24 horas por dia, você vive mais pela nova natureza ou mais pela velha natureza? Se você fosse mensurar. Olha que a velha natureza não implica necessariamente ou tão somente adultério, prostituição, impureza. Mas, a partir do momento que você coloca qualquer projeto, por mais lícito que seja, em primeiro plano na sua vida, já não é reino de Deus mais. Já é velha natureza. Porque Jesus, no reino de Deus, diz, buscai, pois, em primeiro lugar. A natureza divina, ela nos leva a colocar em primeiro plano o reino de Deus. Pastor, eu quero saber que venda nos meus olhos são essas, ou que venda é esta que me impede de contemplar. Vocês querem contemplar a Cristo e este erguido e, consequentemente, nascerem de novo? Querem? Deixa eu dizer algo para vocês. Quanto mais nós contemplarmos, esse contemplar, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos
transformados de glória em glória. Olha o processo aí. Ou seja, é o contemplar a este Deus no seu sofrimento, em plena manifestação de amor, graça, misericórdia e tudo mais, é que a natureza dele, a mente dele, a consciência dele, o coração dele, a vida dele, vai sendo impressa dentro de você. Quanto mais contemplo, mais eu recebo. Mas não é um receber externo, entenda o que eu estou dizendo. Eu me assemelho, eu vou sendo transformado, meu coração vai sendo transformado, minha mente vai sendo transformada. Mas, pastor, e essa venda que me impede disto? Abre em 2 Coríntios, capítulo 3, e teremos a resposta. Os irmãos sabem que o capítulo 3 de 2 Coríntios fala-nos, logo no seu começo, acerca da diferença da antiga aliança para a nova aliança, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Vocês sabem disso, né? Então logo o apóstolo Paulo acaba de fazer a relação de oposição entre a antiga aliança, como ele diz, que tinha glória, mas a glória apagou. E a nova aliança, que tem uma glória permanente. Atenção, olhem para mim. Quem estabeleceu essas duas alianças foi o próprio Deus. Vamos conhecer um pouquinho mais de Deus essa noite. A primeira aliança, que é o Antigo Testamento, que são os 39 livros, grosso modo, da sua Bíblia, os 39 primeiros, é chamado, olha na sua Bíblia, capítulo 3, versículo 9. Ministério da condenação. Versículo 7. Ministério da morte. Entendem isso? Falando da antiga aliança, eu tenho certeza que há várias versões aqui diz testamento. Alguma versão diz testamento? No versículo 7, ou que seja, um pouquinho mais embaixo nós veremos isso. Fale sim, bem alto, ministério da morte, ministério da condenação. Sabe que ministério é esse? É o ministério da lei. É o fundamento do Antigo Testamento. Então Deus estava querendo matar as pessoas? Não. Ele deu aquela lei para que o homem percebesse a sua incapacidade de cumprir a lei. E aí o homem se reconhecesse agora, em razão da lei, um réu, um culpado, e portanto condenado. E aí o que aconteceria? Ele iria gritar por um Salvador. Alguém que possa me salvar, porque eu não consigo. Aí entra Deus para salvar o homem. Entenda, você já sabe disso, mas talvez você não atentou para isso. A lei, o fundamento de todo o Antigo Testamento, é um ministério de condenação e de morte. E quem era o ministro do ministério da condenação e da morte? Todo ministério tem que ter um ministro. Quem era o ministro? Moisés era o ministro. Ministro é gente importante, ou não é? Ministro, Moisés, opa, quando você se dirige a mim, cuidado, porque eu sou ministro do testamento, da aliança que Deus fez com o seu povo. E qual que é o nome do teu ministério, Moisés? Ministério da condenação e da morte. Este é o meu ministério, e deste ministério eu sou ministro. Pastor, eu quero saber da venda que cobre meus olhos e não me permite que eu contemple o Cristo crucificado e seja, portanto,
transformado, que eu nasça de novo. Vamos para o versículo 12 em diante. Capítulo 3, 2 Coríntios. Tendo, pois, tal esperança, a esperança da nova aliança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés. Olhem para mim. Você tem coragem? Você é corajoso? Rodolfo, você é corajoso? Hã? Quem tem coragem de falar, nós não somos como Moisés? Fala. Tem gente com receio. A gente está falando assim um pouco com medo. Irmãos, nós não somos como Moisés. Paulo aqui está ensinando acerca do Novo Testamento. O Novo Testamento é a aliança que Deus fez por meio de Cristo com todos nós. Eu não tenho nada a ver com a aliança de Moisés lá no Sinai, não. Daquela aliança eu nunca fiz parte. Nem israelita eu sou para fazer parte. Eu faço parte de uma aliança que Deus fez por meio do seu Filho. Por isso que quando faz aqui a distinção entre antiga aliança e nova aliança, ou que seja Antigo Testamento e Novo Testamento, Paulo vai colocar algo grave. Onde é que está a gravidade? E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face. Moisés colocava véu sobre a face. Puxa. Ah, pastor, mas é lógico, eu conheço a história. Moisés colocava véu na face, vou te contar por quê, pastor. Porque ele subia no Monte Horebe, e ali ele contemplava a face de Deus, porque ele era tão íntimo de Deus, ele ficava assim cara a cara com Deus, e de tanto tempo ficar ali, o seu rosto era infundido de uma luz celestial. Quando ele descia do monte, parecia a cara dele um holofote. Então, para não cegar os olhos das pessoas, que a glória era muito grande, Moisés, com pena das pessoas, para não ofuscar a visão dos meros mortais, então ele colocava um véu para que os olhos do povo de Israel não fossem ofuscados por tamanha glória. Quem já ouviu essa história? Ninguém? Na verdade, essa foi a única história que eu ouvi toda a minha vida. Eu só ouvi uma história diferente no dia que eu li a Bíblia. Leia comigo. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para. Tem uma finalidade. Tem uma razão. E na minha Bíblia diz assim, que ele punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não tivessem os seus olhos ofuscados, tamanha glória do seu rosto. Eu li errado? Desculpe, é porque eu li com os olhos da tradição. Eu li com os olhos da tradição. Então agora, deixa-me ler aqui o que de fato está escrito, a despeito da tradição. E gostando eles ou não, o texto diz exatamente, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Ou seja, Moisés, de fato, ficava com o rosto brilhando. O problema é que esse brilho ia como? Ia apagando, 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 apagando. Daqui a pouco, se alguém olha, ué. E aí, pessoal, estão vendo aí, ó? Está acabando, o brilho está acabando. Aí Moisés ia ficar o quê? O povo não vai mais respeitar Moisés. A glória está acabando, vai ser como qualquer outro mortal. Moisés, espertamente, pensou, o povo não pode saber que a glória
acaba. Eles têm que continuar a pensar que a glória não acaba. Aí ele colocava o véu, a glória acabava, o povo pensava que a glória ainda estava. Moisés não agiu, pelo menos corretamente, né? Ele agiu com uma certa esperteza, sim ou não? Mas natural, ele é homem como nós, ou não? Mas muito maior do que a mera esperteza de Moisés está a revelação de Paulo acerca desse problema. Qual que é? Leia comigo rapidamente. Capítulo 3, 2 Coríntios, versículo 6 em diante. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, os 10 mandamentos, olha o decálogo aí, se revestiu de quê? A ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que a antiga aliança, que é a letra ou a lei escrita em tábuas de pedra, tinha glória. O povo, quando olhava para Moisés, o brilho era muito, embora desvanecente. O Antigo Testamento, a antiga aliança, teve glória. E foi forte, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar, embora desvanecente. Então, quando Paulo fala acerca da antiga aliança, acerca da lei, Antigo Testamento, ele fala de uma glória representada, ou melhor, fala desta aliança representada por um brilho na face de Moisés. Entenderam ou não? Continuando o texto, versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aí então ele está comparando glória lá, glória aqui. Lá tinha glória, era grande. Aqui tem glória, muito maior. Continuando, versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Versículo 10. Porque, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual e sobreexcelente glória. O Antigo Testamento, a antiga aliança, a lei escrita em tábuas de pedras, era uma glória que nasceu com um dia determinado para acabar. Provisório. E Deus querendo sinalizar o fim da antiga aliança, lá em Moisés, Deus falou assim, eu vou colocar um brilho no rosto dele, que vai se apagando. Sabe para quê? Para que quando os israelitas perguntarem a Moisés, por que a glória do seu rosto está se desvanecendo? Ele deveria responder, porque este ministério é representado por essa glória que vai se acabando e, portanto, chegará um dia que esse ministério vai acabar. O próprio Moisés deveria dizer, o ministério da lei vai acabar. Mas o que ele fez? Ele colocou, está aqui no versículo 13, um véu sobre a face. De modo então que os filhos de Israel não podiam perceber que a glória se acabava. E desde Moisés até hoje, até os dias de hoje, versículo 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, qual é a versão que diz Antigo Testamento aí? Nenhuma? A do Pedro diz Antigo Testamento, a sua também, a sua também, para vocês perceberem que são nomes correlatos.
Porque até hoje, quando fazem a leitura do Antigo Testamento, o mesmo véu permanece. O véu que estava no rosto de Moisés, que impedia que o povo de Israel percebesse que a glória se acabava, que o ministério haveria de se acabar, agora também tornou-se um véu no coração de muitos e que impede que você veja que a antiga aliança passou, que o Antigo Testamento passou, e por isso toda vez que você pensa em Deus, você pensa no Deus de Moisés. Você pensa no Deus do ministério, da condenação e da morte. Por isso que você fica jogando praga nos outros em nome de Deus. Por isso que você amaldiçoa pessoas em nome de Deus. Por isso que ele falou assim, ai de quem tocar no ungido de Deus. Olha, se vocês me chamarem de careca, eu ordeno em nome de Deus que 2 ursas saiam, sei lá de onde, aqui não tem campo, não tem mato, mas que apareça e devore 42 de vocês. Por isso que todos os dias eu sou questionado, pastor, mas e aquele caso? E aquele outro caso? Por que Deus matou Uzá? Ou não foi Deus que matou Uzá? Aí eu tenho que responder de novo a mesma coisa. Existe um véu que impede que você veja quem é Deus. Este véu chama-se Antigo Testamento. Está impedindo você de conhecer verdadeiramente o Pai. Pastor, o que eu devo fazer? Tira este véu da sua vida. A partir de hoje, fala assim, eu quero conhecer o Pai, olhando a face de Cristo. E já não me interessa mais nada que não diga respeito ao Filho de Deus. Aí você resolve de uma vez por todas. Mas enquanto você estiver com esse véuzinho no coração, te impedindo de entender que aquilo que estava lá atrás era transitório, era simbólico, você vai ficar cocheando na dúvida. Você vai dizer, como os cristãos em geral falam, Deus é bom, mas cuidado com Ele que Ele pode te matar. Deus é bom, mas você pode sair daqui e uma carreta passar por cima do seu carro. Vocês nunca ouviram isso? Ué, só você, ou você, alguém aí não dá o dízimo. E aí, de repente, por uma fatalidade, ele bate o carro, capota o carro. O que o pastor vai falar? Devorador foi lá e levou o carro, só não levou a vida, porque Deus é bom. Em nome de Jesus. Vamos olhar para Cristo. Em nenhum momento você nunca verá Jesus. Em nenhum momento. Julgando, selecionando, separando, despachando nenhum pecador. Nunca. A todos ele recebia. Pelo contrário, no dia que os discípulos de Moisés queriam apedrejar a mulher, lá estava Jesus para dizer, vocês são diferentes dela? Quando ele diz, e quem de vós não tem pecado, atire a primeira pedra, o que ele quer dizer? Vocês vão apedrejá-la porque ela pecou? Então vocês não têm pecado? Ah, temos. E por que você quer apedrejá-la por causa do pecado? Vocês têm o mesmo direito vocês têm o direito de apedrejá-la, enquanto todos vocês deveriam ser apedrejados também. Na verdade, todos deveriam ser apedrejados pela lei. Todos são pecadores. Agora, eles foram embora e Jesus disse, eu também não te condeno. Vai e não peques mais.
Essa é a palavra da graça. Só é possível nascer de novo contemplando o Senhor da glória crucificado. É nesse paradoxo, o eterno, com tamanha humildade, o soberano, com tamanha graça, amor, compaixão, perdão, silêncio, renúncia. Se você contemplar, você nascerá de novo. Agora você não conseguirá contemplar enquanto o véu da antiga aliança, que é o Antigo Testamento, estiver cobrindo o seu coração. Então, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória na sua própria imagem, como do Senhor, o Espírito. Então está aí a resposta de Cristo. Tá bom? Se você quiser, é só contemplar. Medite em Cristo, de dia e de noite. Faça dessa figura, dessa imagem, o seu tudo, o seu dia. E isso vai mudar a sua vida, e vai mudar a minha vida, e vai mudar as nossas vidas. Amém?